Que a paz de Deus esteja com você. Hoje, o livro escolhido para o nosso momento de reflexão é o Livro dos Espíritos, obra publicada pela Federação Espírita Brasileira. Essa tradução é de Guilom Ribeiro. O trecho do livro que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão de hoje, na realidade é uma pergunta, já que a obra é composta de várias perguntas feitas por Kardec aos espíritos. A primeira pergunta nós sabemos, de cor, e até a resposta, quando Kardec pergunta aos espíritos, o que é Deus? Ele não pergunta quem, mas o que é Deus? E os espíritos respondem a Kardec, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas a pergunta que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão hoje é a última pergunta. Vou dar um tempo para você verificar na sua memória se você lembra dessa pergunta. Dado o tempo necessário, quem lembrou, ótimo. Quem não lembrou, vai lembrar agora. E quem não conhece, vai conhecer agora. Essa pergunta faz parte da quarta parte do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Essa pergunta, a última, faz parte exatamente dessa última parte, que é a quarta parte. No capítulo 2, porque essa quarta parte, Kardec dividiu em 2 capítulos. Essa última pergunta vai ficar no último capítulo da quarta parte, cujo título é Das Penas e Gozos Futuros. E qual foi a pergunta feita por Kardec aos espíritos? Eu fiz questão de trazer essa pergunta porque é uma pergunta, é um questionamento que a gente se faz hoje, diante do momento que a gente vive, diante do momento que o mundo está vivendo. Nós, espíritas ou não, temos feito essa pergunta quase que diariamente. Kardec pergunta aos espíritos, depois de diversos questionamentos sobre diversos assuntos, ao final ele pergunta aos espíritos, poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Então, o que Kardec questiona aos espíritos é, será que um dia o reino do bem vai ser implantado na Terra? Diante de tudo isso que a gente está percebendo, ouvindo. Já naquele tempo, Kardec questionou os espíritos. E qual foi a resposta dada pelos espíritos? Na realidade, aqui foi São Luís que respondeu. O espírito de São Luís. São Luís começa respondendo a Kardec. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, a fonte do bem e da felicidade. Então, o reino do bem vai ser implantado na Terra? Vai. Mas quando a maioria de seus habitantes, tanto encarnados como desencarnados, quando essa maioria for composta de espíritos que pratiquem o amor e a justiça, que pratiquem a lei de justiça, amor e caridade, que é aquela lei que resume todas as outras. E São Luís segue respondendo a Kardec. Por meio do progresso moral e praticando exatamente as leis de Deus,
é que o homem, todos nós, o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. É a lei de atração. Se você praticar as leis de Deus, se você evoluir moralmente, se os habitantes do planeta começarem a praticar as leis de Deus, começarem a evoluir, começarem a se trabalhar moralmente, atrairão para o planeta espíritos bons e afastará, consequentemente, os espíritos maus. Aí segue São Luís. Esses, porém, estes que ele fala, os maus, porém, não a deixarão a terra, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Essa grande chaga da humanidade, essas duas grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, que ainda está muito forte dentro de cada um de nós. Então, quando a gente trabalhar isso em nós, esse orgulho, esse egoísmo, quando nós evoluirmos, transformarmos a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, os nossos sentimentos, nós atrairemos os bons espíritos. Nós ajudaremos o planeta nesse processo de transformação. Porque a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora, é do individual para o coletivo. E aí São Luís vai e completa mais adiante, dizendo: predita foi a transformação da humanidade. Um dia vai ocorrer? Vai, porque faz parte da lei de Deus. Faz parte de uma das leis de Deus, que é a lei do progresso. A gente pode até adiar o progresso, mas evitar jamais. Então, predita foi a transformação da humanidade. E vos avizinhais do momento em que se dará. Momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Então, se a gente ajudar nesse processo, se a gente fizer a nossa parte, a gente vai estar agilizando esse processo de transformação. Mas se a gente não fizer a nossa parte, nós estamos dificultando esse processo. Ele vai se dar, porque é uma lei de Deus, ninguém vai poder infringir essa lei. Mas vamos dificultar esse processo. E aí São Luís continua na sua resposta. Fica aqui o convite para a leitura da última questão do Livro dos Espíritos, que no seu livro pode ser a questão 1018 ou 1019, a depender da tradução, né? De qual edição foi traduzido, mas a questão é a mesma. E eu gostaria de trazer apenas o final, o último parágrafo, que é mais um alerta de São Luís para a gente. É mais uma reflexão que ele nos traz através de sua resposta. Todos vós, ele coloca mais uma vez no plural, todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houver de semear. A semeadora é livre, mas a colheita é obrigatória. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos semeando para colhermos bons frutos no lugar de maus frutos. Ai dos que fecham os olhos à luz. Preparem para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Então, São Luís vai confirmar a Kardec que um dia o reinado do bem será implantado na Terra, mas vai depender do trabalho, do esforço de cada um de nós. Que a gente busque ter o cuidado no momento da plantação, para plantarmos bons frutos, para, consequentemente, a lei de causa e efeito, que está também aqui,
para que possamos colher bons frutos. Mas nós temos o livre-arbítrio. Essa escolha vai depender de cada um de nós e as consequências também das nossas escolhas. Que a paz de Deus permaneça com você.